Meus amados, abra sua Bíblia, vou procurar ser bastante prático nesse último momento, tendências e desafios da igreja nesse momento pós-pandemia. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expiará. O 18, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, tendências e desafios da igreja nesse tempo pós-pandemia. Se você quiser anotar, eu não vou entrar em cada um desses pontos, o tempo não permite, mas se você quiser anotar para você meditar depois um pouco sobre eles, mas eu vou passar rapidamente. É um tempo de mudanças. Mudanças estão acontecendo. Não adianta a gente fazer de conta que não aconteceu nada. Coisas estão acontecendo, a vida está diferente, os profissionais estão trabalhando de maneira diferente. Você vai hoje num banco, você está falando com o seu gerente pelo WhatsApp ou pelo telefone, está achando que ele está no banco. Ele fica 15 dias em casa e 15 dias no banco, não é? No home office. Não é? Há pessoas que não vão mais na empresa, trabalham da sua casa, por aí fora. A igreja, por exemplo, nós estamos falando aqui, o nosso elite está sendo transmitido, pastor Levi, não é? Não existe mais nada intramuros, não é? Está tudo exposto. Isso é o resultado da pandemia. Nossos cultos sendo transmitidos, não é? A gente com algumas situações até dificultosas, nós pentecostais, não é? Somos muito à vontade, muito espontâneos, não é verdade? Né? Tem irmão que derrama uma lágrima, tem outro já que dá um glória a Deus mais outro, tem outro até que bate palma, não é verdade? E como é que fica agora? Não adianta, a igreja tem que transmitir do jeito que ela é. Mas aí, meus amados, coisas estão acontecendo e nós precisamos entender que as coisas mudaram por conta desse tempo pandêmico que nós vivemos. São as tendências naturais. A primeira, repita comigo: grandes reuniões para pequenas reuniões. Irmãos, a vida antes era de massas, de muita gente reunida. 2 anos, praticamente 2 anos e meio, que os shows foram suspensos, não é? As grandes reuniões. Mas preste atenção, essa tendência já vinha antes. O que acontece é que a pandemia acelerou o processo, não é? Então, diga comigo de novo: grandes reuniões substituídas por pequenas. Número 2, repita comigo: de massa para a família. Mais uma vez, de massa para a família. De reuniões de massa, grandes multidões. Agora, a tendência são esquemas mais familiares. E eu conto um exemplo aqui. Quando eu estou falando que essa coisa já vinha acontecendo, apenas a pandemia acelerou, eu vou dar um exemplo aqui. Na Baixada Santista, hoje a gente tem todos os ministérios que estão na Baixada Santista, mas eu me lembro que só tinha um, na década de 60, não é? Na década de 60, a Assembleia de Deus, estou falando da Assembleia de Deus porque eu sou assembleiano, não é? Mas eu podia falar de outras tendências, batistas e tal. Nós lotávamos estádios de futebol.
A Vila Belmiro, em termos de assentos, era maior do que é hoje, não é? E a igreja ficava lá 3, 4, 5 dias lotada de gente para ouvir a mensagem de Bernardo Johnson, Morcirulo e por aí afora. Já faz tempo que não fazemos essas proezas, quando a igreja é maior. A igreja é maior em número de pessoas, mas a gente já não fazia isso, porque a nossa união já não era mais a mesma, não é? Por outro lado, preste atenção, os grandes templos, eu já não consigo mais ver, o que já está, já está. Eu podia falar agora, recentemente, tivemos a nossa convenção geral lá em Cuiabá, em abril, não é? Mas a igreja que tinha como sua igreja sede o grande templo, que todos os irmãos conhecem bem, hoje já teve que construir um templo para 3.000 pessoas, porque um de 20.000 pessoas já não é mais, não tem sentido abrir todo dia para 1.000, para 2.000 pessoas, um templo de 20.000 pessoas. E por aí vai. Já a tendência de grandes massas reunidas já não existe mais. É uma mudança de comportamento da sociedade. Número 3, diga comigo, trocar o show pelo serviço. Muitas pessoas, eles querem o grande show, não é? O que é? Vamos fazer um culto, não é? Então, a gente não faz mais púlpito, faz um palco. Não é verdade? A tendência é fazer um palco com muitas luzes coloridas. Irmão, se você está achando que eu sou o cara mais radical, que não gosto nada disso, né? O Rogério até brincou aqui, nossa igreja lá, tudo bem, tem cultos transmitidos, tem telão e tudo, mas a gente tem que ter equilíbrio, irmão. Tem a rapaziada lá que, se eu deixar, eles viajam na maionese. Aí deixa o pastor velho para dar, equilibrando na coisa, não é? Então, preste atenção. O show tem que ser trocado pelo serviço. A igreja existe para servir, não para dar show. Quem vem para um show, ele participa de um show, ele fica contente, mas quando sai da porta para fora, ele é a mesma pessoa. Mas quando a igreja entrega o seu serviço de louvor, de adoração, de pregação da palavra, de edificação, essa é a igreja verdadeira, pastor Renato. Não é? Então agora é tempo de trocar o show pelo serviço. Vou repetir. Grandes reuniões por pequenas. Reuniões de massa para reuniões de família. Trocar o show para o serviço. Número 4, diga comigo, menos organização, mais organismo. Mais uma vez, menos organização, mais organismo. Pastor, você é contra a organização? Não, quem me conhece sabe que não. Acho que a gente tem que estar contextualizado na realidade, mas nós estamos precisando de menos organização e mais organismo. O organismo não existe por causa da organização. A organização é que existe por causa do organismo. E o organismo, amado, sou eu e você. O organismo vivo, aleluia, o corpo de Cristo, e ele é a cabeça. Menos organização e mais organismo. Quem está entendendo pode dizer amém? Outra tendência, menos instituição e mais comunhão. Diga comigo, menos instituição e mais comunhão. Porque, irmão, se vacilar, a gente fica muito preso com a instituição. Hoje nós estamos aqui, hoje, de manhã, tarde e noite, ouvindo palavra. Mas se vacilar, meu irmão, a gente fica de manhã, de tarde e noite, resolvendo problema de documento, problema de organização, problema de tijolo, problema de luz, problema de telão, problema de microfone, pagando conta, meu irmão. Então tem que ter menos instituição e mais comunhão. Parar para orar. Parar para compartilhar com o irmão. Eu tive que responder, pastor, mas você vai passar o dia todinho lá em Mauá? O que você vai fazer lá? Vou ouvir a palavra. Mas passar um dia, eu sou pastor, eu tenho que ouvir a palavra. A gente tem que parar para orar, para ouvir palavra. A gente não para o dia todo para mexer em papel, não fica atendendo o problema dos outros. Para dar, tem que receber. Quem não senta para ouvir, não pode ficar de pé para falar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diga, menos instituição e mais comunhão. Agora que eu vou falar que é muito sério. Menos educação teológica e mais formação ministerial. Diga comigo, menos educação teológica e mais formação ministerial. Irmão, o senhor é contra? Muito pelo contrário. Eu incentivo todos a estudar, e eu também quero estudar. Mas preste atenção.
Eu me lembro no tempo que nós tínhamos muito pouca educação teológica. As escolas eram pouquíssimas. Hoje nós temos muitos doutores, mestres. O senhor é contra? Também não. Mas eu preciso de gente para dirigir uma congregação? Não tem. Eu preciso de alguém para dirigir um culto a livre? Não tem. Mas porque eu sou doutor, não vou dirigir. Pastor, eu preciso do senhor numa congregação. Mas pastor, com a formação que eu tenho, quantos membros tem? Quanto rende essa igreja? Ele é doutor, ele é mestre, mas aquela congregação precisa de um servo. Nós estamos precisando de formação ministerial. Gente que queira aprender a servir, cooperador, diácono, auxiliar de trabalho. Gente que aprenda a levar ceia, aleluia, para um doente, para um necessitado. Gente que queira visitar no hospital. Essa é a nossa dificuldade. Eu falava com um dos nossos pastores setoriais esses dias e tem uma rapaziada abençoada lá, viu, pastor Galvão? Eles gostam de pregar como o senhor, é uma bênção. E eu falei assim, olha, pastor Galvão está pastoreando igreja, e você um dia vai pastorear que nem ele. Não, pastor, mas eu quero só pregar. Não, meu irmão, para você pregar, tem que ter quem pastoreia. Se não tiver mais pastor Levi, os evangelistas de antigamente, eles pregavam nas praças, nas ruas. Hoje eles querem pregar na igreja. Então tem que ter alguém para pastorear, para visitar crente, para levar ceia, para resolver problema de casamento, para o evangelista chegar e pregar. Se não tiver mais pastor, o evangelista vai chegar na igreja e não vai ter ninguém. Menos educação teológica, tem que ter, mas tem que ter mais formação ministerial. Aleluia. Gente que deu o ombro para a ovelha chorar. Gente que deu o ombro para carregar a ovelha. Irmão, vamos falar um negócio aqui. Quem pastoreia aqui sabe o que eu estou falando. Não é fácil, não. É bom dirigir um culto. É bom pregar, é maravilhoso, né? Mas ouvir determinadas histórias não é fácil. Briga de casal, então, pastor Levi. Não é? Você fala com um, conta uma ladainha, você fica com pena dela. Aí quando você vai ouvir o marido, você fica com pena dele. Não é? E aí você fica, meu Deus, como é que eu faço? Aí liga um, liga outro. E agora com o zap é uma benção, irmão. Manda mensagem para gente de madrugada, né? Pastor, me socorra. Meu Deus, mas isso é coisa de pastor. Diz para esse irmão do lado, alguém tem que fazer esse trabalho. Aleluia. Aleluia. Alguém tem que socorrer, ué. Um endemoniado, o filho do irmão que ficou endemoniado, pastor, vem aqui me socorrer. Então tem que ter mais formação ministerial, gente que seja disposto a esse negócio complicado. Vamos em frente que o tempo é curto, não é? Diga comigo aqui, 7ª tendência, menos congressos. Diga forte, menos congressos e mais pregação do evangelho. É complicado o negócio, né? Eu vou confessar um negócio para vocês aqui, irmão. Aquela pandemia, ficou aquela coisa toda. No começo eu fiquei assustado também. Jesus, como é que vai ser? Missionário do exterior e tal, e compromisso, e construção, e parou tudo, igreja fechada. Mas depois começou a ir, pastor Levi, o negócio começou a ficar bom, viu? Falei, Jesus, não é que está bom o negócio? Glória a Deus. Fazia um devocional, 11 horas, das 11 à meia-noite, eu com a minha mulher sozinho em casa, meu irmão, era 2.000, 3.000 pessoas, aparelho ligado. Falei, que bênção, eu nem saí de casa, que maravilha. Porque, irmão, antes era congresso de muita coisa, congresso de criança, congresso de adolescente, congresso de mocidade, congresso das irmãs, congresso de homem. Estudo para os obreiros, irmão, é muito congresso e pouca pregação do evangelho. Aí Jesus vem e acaba com a festa. Pastor, como é que o senhor fala? Irmão, diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Oh, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Lógico, a gente teve dificuldade. Compartilhava com o pastor Levi. Falou assim, Carlos, já preguei 4 vezes nesse final de semana. Ainda tem mais um culto ainda. Falei, aleluia, mas irmão, é uma bênção, porque você tem que pregar, você tem que ler, você tem que pedir para Deus, e Deus deu. A gente mudou o foco, é uma tendência, menos congresso e mais pregação. Irmão, olhe para cá, nós, na verdade,
Antigamente a gente vinha para um culto, não vou nem falar os outros, domingo à noite, não é? Era uma lista, fulano de tal, amigo do pastor Daniel Antunes, trabalha com ele, veio participar do culto, né? Irmão fulano de tal aqui, amigo do pastor Rafael, olha aqui, o pastor Levi trouxe hoje aqui a família vizinha. Hoje, irmão, a gente prega o cego de Jericó, a gente prega a viúva de Naim para os crentes. E fazia apelo, um monte de gente ficou, mas hoje o crente não traz mais ninguém. A pessoa não fala assim, você não quer ir na igreja comigo? Não é? Olha, eu quero falar de Jesus, Jesus transformou a minha vida. E eu quero que a mesma alegria que eu tenho, que a minha família tenha, você também tem. Não, pastor, eu não tenho jeito, mas eu vou levar ele para a igreja. Acabou. A gente só quer fazer congresso. Ô, glória. Quando é a próxima festa, pastor? Menos congresso e mais pregação do Evangelho. Mais testemunho de vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Vamos rapidinho, a hora foi embora. Diga comigo, 8. Comparação de igreja. Diga forte, comparação de igreja. Isso não tinha não antigamente, irmão. E Deus abençoe os irmãos batistas, presbiterianos, assembleianos. Mas antigamente quem era assembleiano só ouvia pastor assembleiano falar. Agora pela internet é uma bênção. Não é? Aí o irmão fala, pastor, quero ser pastor, pastor Levi. Ô, irmão, mas o irmão não é batizado com o Espírito Santo. Mas precisa ser? Porque naquele batista ele é, mas ele lá pode ser, porque lá não crê. Não tem problema nenhum. Mas aqui você tem que crer, porque você tem que ser exemplo dos fiéis. Você não vai pegar batido com o Espírito Santo se você não fala língua estranha. Agora, se você não é, você vai buscar, que você vai receber. Mas antigamente os irmãos não viam, agora todo mundo ouve tudo. Ele ouve batista, presbiteriano, adventista, católica. Tem irmão se alegrando, irmão, com mensagem de padre. Ou vai dizer que você já não viu num grupo de WhatsApp aí, fala assim, esse padre é crente. Irmão, olha lá se não tem alguém se convertendo para lá. Porque ele está achando que a mensagem está tão boa. Antigamente não tinha isso. Hoje a tendência é essa comparação. E ao mesmo tempo é um desafio que a gente tem que ter de mostrar a diferença. Diga comigo, 9ª tendência. Comparação de sistema de governo. Como pode ser isso, pastor? Sim, irmão. Né? Pastor Rogério tem aqui XY congregações, não é verdade? Aí a congregação fala assim, ô pastor Rogério, está na hora de só dar autonomia aqui. Porque a igreja reformada, não sei o que lá, tal, cada igreja é uma igreja sozinha. Mas lá é lá, é aqui. Mas agora a internet pôs tudo dentro da sua casa. O mundo está na sua casa. E aquilo que era bom, parece que já não é tão bom mais. Eu tenho que comparar com outro, pastor Itamar. E isso traz para nós mudanças comportamentais dentro da igreja. São tendências e, ao mesmo tempo, desafios que nós temos que enfrentar. Para terminar, diga comigo, mudança de comportamento. É uma tendência. Meus irmãos, o que acontece é que antigamente, eu sou do tempo, tenho 62 anos, mas sou nascido no Evangelho, pela graça de Deus, não é? O pastor dizia assim, crente não usa gravata vermelha. Acabou. Não usava e acabou. Porque o pastor falou que é pecado, acabou. Hoje não, eu tenho que abrir a Bíblia e provar que a gravata vermelha é pecado. E eu tenho que dizer, então isso é um desafio para a nossa geração. Eu não vou nem falar de usos e costumes, irmão, porque usos e costumes é uma coisa que sempre teve e vai sempre ter. Quando não é de um lado, tem de outro. Tem bom costume, tem mau costume, mas que vai ter, vai ter. Mas se você prega, se você ensina, cabe a você o desafio de explicar biblicamente o porquê. E agora eu termino falando de alguém interessante. Noé. Irmão, Noé viveu 950 anos. Diga comigo, 950. Quando Deus manda ele construir a arca, ele tinha 500. Diga 500. Ele passou 100 anos construindo a arca. Diga 100. Então, veja bem, 500 anos ele tinha, 100 anos construindo a arca, diga 600 anos. Depois do dilúvio, ele viveu mais 350 anos. Preste atenção. Durante 600 anos, você vai ler aqui nas Sagradas Escrituras, nos textos anteriores e pós esse que eu li aqui. A Bíblia só falando de Noé, um homem justo,
reto e temente a Deus. Repita comigo: justo, reto e temente a Deus. Quando Deus viu que não sobrava ninguém, diz a Bíblia que Noé achou graça. Deus achou graça na vida, Deus achou graça na vida de Noé. Falou assim: Noé, é com você que vai recomeçar. É com você que eu vou mudar tudo, com você e a sua família. Irmão, Deus achou graça em Noé. Ele era justo, reto e temente a Deus. Aí você conhece a história: 100 anos construindo a arca. E ele põe toda a família dele lá dentro. Agora escute, irmão. Coisa interessante. Diga comigo: dentro da arca. Primeira coisa, a porta se fechou. E ele viu morrendo amigos. Entrou com ele um familiar mais próximo, mas tinha familiar mais distante. Parentes mais distantes dos filhos, das noras, morrendo. Gente que nunca mais ele ia ver. E à medida que a arca subia, eles batiam: abre a porta, abre a porta. E Noé sabia que aquele povo ia morrer sem salvação. E ele não podia fazer nada. Você já viu alguém morrer que você queria ajudar, mas você não podia? É terrível. Outro sim, amado, a família inteira dentro da arca. Você imagina a mulher de Noé vivendo com 3 noras dentro da mesma casa. Irmão, quem tem filha aqui sabe disso. Nasce a criança, a menina, é uma bênção, aleluia, glória a Deus. Quando ela começa a ficar lá com seus 12, 13 anos, que começa a ter o gosto próprio, onde fica o vaso, onde põe a panela, aí a mãe, por mais que ama, mas peraí, minha filha, quem manda aqui sou eu. Mas mamãe, não podia ser assim? Agora você imagina a sogra com as noras tudo lá dentro. E o Noé ajeitando esse negócio. E não é 3 dias, não é uma semana, vai passando, irmão. Diga comigo: sem internet, sem TV aberta, sem TV a cabo. Fala assim: sem contar os bichos no porão. Você quer saber mais ou menos? Vai no zoológico, dá uma olhadinha lá. Imagina eu dentro de um barco. Entra mês e sai mês. E todo esse negócio aí dentro, meu irmão. Problemas emocionais. Problemas sem saber o que vai acontecer. Quando é que isso vai parar? Quando é que vai parar de chover? Quanta gente que morreu que a gente não vai ver mais. Bom, resumindo, o dilúvio acaba. A gente não tem tempo para entrar no mérito de cada coisa. Quando termina o dilúvio, você conhece a história, solta um corvo, daqui a pouquinho solta uma pomba, de repente as águas param, o mar baixa, e aí Noé sai da arca. Noé vive mais 350 anos. Lembra do Noé antes? Diga comigo: justo, reto, temente a Deus. Deus se agradou dele. Quando ele sai da arca, em agradecimento a Deus, diz a Bíblia, é o registro de 350 anos depois. Ele viveu mais de 350 anos. Nós temos registro de 2 coisas: do homem justo, reto, temente a Deus. Era ele fazendo o quê? Levantando um altar de gratidão ao Senhor. Mas depois desse altar, ele mudou de profissão. Ele passou a ser lavrador e fez uma venha. Diga comigo assim: o homem justo, reto, temente a Deus, diga assim, mudou o ministério. Agora ele faz uma vinha e foi ser lavrador. Irmão, ele cuidou tanto da vinha, que não fala mais dele oferecendo sacrifício ao Senhor. Fala apenas dele bêbado, tomando vinho, bêbado ao tal ponto de tirar a roupa na frente dos filhos e chegar um filho para cobrir e ele amaldiçoar um, abençoar outro, e a Bíblia não fala mais nada. Mudança de comportamento. Fala com esse irmão do lado. Você conhece alguém que mudou o comportamento depois da pandemia? Gente passou a tomar conta da vinha, pastor Levi. Gente passou a tomar conta. Não, pastor, agora mudou a coisa. Eu acostumei. Não, eu estou assistindo o culto pela internet, pastor. Para que ir para o culto? Não é? Pôr paletó, gravata, não é?
Para que ir para culto, pastor? Pastor, está tão bom aqui. Quando dá... Olha, pastor, primeiro eu vou para o cinema, vou para o shopping. Quando eu volto, o culto já acabou, mas eu vou assistir, pastor. Aí eu coloco um bermudão, nada contra bermudão. Mas põe um bermudão, pastor, uma camiseta regata, uma bacia de pipoca, uma Coca-Cola de 2,5 litros, pastor. É uma bênção. Para que ir para a igreja? Para que evangelizar? Está tomando conta da vinha. Eu tenho que tomar conta da minha família. Como quem, se homem de Deus, não precisa tomar conta da família. Porque está escrito lá que cuide bem da sua família, tenha os seus filhos em sujeição. Não é verdade? Marido de uma só mulher, para ser obreiro, tem que ter família e cuidar bem da família. Não, pastor, não posso não, porque eu tenho que cuidar da família. Quer dizer que o Galvão não toma conta da família? Quer dizer que o Rogério não toma conta da família? Não, para ser obreiro, tem que tomar conta da família e fazer a obra do Senhor também. Diga uma coisa, não anula outra. O nosso desafio, amados, o que fazer nesse cenário? E aqui eu encerro, porque já passou 5 minutos. Aleluia. Com Ezequiel. Ele chega diante do pior cenário, pior do que esse, irmãos. Eu gostaria que você glorificasse o Senhor, porque a coisa no Brasil não está tão ruim assim. Eu ouvia o doutor Pablo Deiros, da Argentina, semana passada, e ele dizendo que as megas igrejas na Argentina, 61% dos crentes ainda não voltaram. 61% ainda não voltaram. Aquelas igrejas grandes, as pequenas tudo bem, mas aquelas grandes, de massa, 61% ainda não voltaram. É gente que está ainda embebedada com a sua própria vinha. Eu diria que aqui no Brasil teve até gente que fechou, mas a igreja do Senhor verdadeira continua funcionando. Mas nós estamos com desafio? Estamos. Como resgatar os que não vieram? Como buscar aqueles que desanimaram? Como buscar aqueles que esfriaram na fé? Eu vou para a profecia, para a visão de Ezequiel. O que você está vendo, Ezequiel? Um vale de ossos secos. Profeta, poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Senhor, tu o sabes. Senhor, tu sabes. Profetiza a palavra, 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 servo de Deus. A palavra revigora, a palavra renova, a palavra levanta, a palavra restaura. Somente o poder da palavra de Deus nesse pós-pandemia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Vamos ficar de pé. Não abra mão da palavra. Não abra mão de pregar a palavra genuína e verdadeira. Aleluia, aleluia. A pandemia pode ter, a quarentena pode ter mudado os comportamentos, mas a palavra de Deus permanece inalterada. A quarentena pode ter mudado as nossas emoções, mas o poder da palavra de Deus continua o mesmo em todos os tempos, em todos os instantes, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Senhor. Sabemos dos desafios, sabemos das tendências, Senhor, mas a tua palavra é a mesma. Aleluia, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Aleluia, pelo poder da palavra os mundos foram criados. Pelo poder da palavra a restauração de vidas continua, a transformação de vidas continua. Pelo poder da palavra de Jesus Cristo a salvação continua, Senhor. Usa os teus filhos, Senhor, nos usa para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.